Estamos começando mais um episódio de Conexão de Sucesso Podcast. Hoje eu tô meia rouca, mas eu não poderia deixar de entrevistar essa pessoa que é um convidado para lá de especial. Ele que vai falar muito para nós aqui de identidade visual, brand, ele vai falar algumas verdades aí que traduz as marcas, né, em forma de formas, cor e principalmente os nomes. Ele tem quase 19 anos que está aí na estrada do design. Murilo Reis, muito obrigada. Ele é lá da MR Design. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Está aqui hoje no podcast Conexões de Sucesso. Imagina, na verdade foi um convite que a gente está namorando faz um tempinho. Ixi, faz já, tempo, né? por isso que eu não podia deixar de fazer mesmo rouca. O que é um perigo, que se brincar a gente vai ter que dividir em 8 programas, porque os dois falam muito e adoram falar sobre isso. É verdade. Mas o prazer é meu. E aí chegar aqui e ver essa estrutura, tudo tão profissional assim, eu fico até meio intimidado. Não, que é isso. Nós vamos falar muito aqui, vocês vão ver como que vai ser esse episódio de hoje. E eu estou aqui mais uma vez com o nosso patrocinador oficial, que é a Com Café. Ela que tem o café, o terceiro melhor café do Brasil, premiado. Murilo, se você não conhece o Com Café, eu te convido a experimentar e tomar lá na sua casa, porque, ó, é da nossa terra, viu? Mas vamos lá, né? Vamos começar falando que o Murilo, ele que criou a marca do Marketing Roxo. Não poderia deixar de começar a falar sobre isso e já está com o registro já aprovado, tá tudo certinho, a marca já está registrada. E quando eu cheguei com esse desafio para ele lá, foi assim, muito complicado, porque além de fazer, muitas das vezes criar para a gente própria é terrível, né? É muito difícil criar para nós mesmos. E eu cheguei com esse desafio lá pro Murilo. Eu amo criar para criativos, sabe? Eu acho que é um desafio à parte, assim, porque eu posso viajar mais ainda, eu posso brincar, eu posso ir para longe em conceito, né? Sim. E aí veio você e falou, nossa, vamos fazer uma marca. Eu falei, eita, lascou. Agora sim, hein? Lascou. Criar para alguém que entende tão bem do mercado e sabe o que precisa. Falei, mas vamos lá, porque se fosse para mim também eu não conseguia. Sim, eu tentei, me bati meses muito e não difícil. consegui. E aí, quando a gente foi criar sua marca, a gente conversou bastante sobre, mas já tinha meio que um caminho a seguir ali. A UP, ela é muito própria, né? O marketing roxo, ela é muito próprio, né? Falei, cara, tem coisas ali. A gente brigou um pouco por causa de cor, eu acho, até. Na verdade, tinha duas apresentações de cores, né? Que você veio com a apresentação ali do laranjado e eu sou um pouco, assim, resistente ao laranja. Porque o roxo tinha que ter. O roxo tinha que ter. Mas aí a gente precisava de uma cor de apoio ali. Sim. Mas eu acho que foi uma ótima escolha. O Lima casou certinho, não, né? Ele é perfeito. E o marketing roxo, assim, ele ressaltou realmente na cidade, né? Sim. É uma das marcas que eu mais gosto, inclusive. Todo mundo mais conhece, em vez de UP, conhece mais o marketing roxo. Perfeito. Eu até falei que agora eu acho que eu vou trocar o nome, vou tirar o UP e vou deixar só o marketing roxo. Pronto, faz bem. É um bom nome. Isso. Mas vamos começar agora falando um pouquinho de você. Quem que é o Murilo? Como que começou o Murilo Design? Como que ele fundou a MR Design? Conta um pouquinho para nós aí, que eu tenho a certeza que quem estiver assistindo vai gostar muito de ouvir sua história. Você falou que eu faço quase 19 anos de profissão e é quase mesmo, porque é esse mês agora. Amanhã. Olha dia aí, 2. Amanhã eu faço 19 anos de profissão. Eu fui um jovem muito velho, né? Ranzinza, e eu sou um velho agora tentando ser jovem, né? Trocou. Eu tô mais ou menos nesse caminho. Eu sou o Benjamin Button da criatividade. Então, assim, eu comecei muito cedo, né? Comecei com 15 para 16 anos nessa área. Conheci uma agência lá, indicação de um primo meu que trabalhava numa agência, numa gráfica da cidade. Eu não queria nem saber disso. Eu tava na pegada de estudar para vestibular, na época eu queria medicina, então era um foco de... Estudava de manhã, de tarde, fazer cursinho para vestibular à noite. E aí esse meu primo comentou com minha mãe muito simpática, com o chinelo na mão, falou, você vai lá. E aí eu resolvi, achei coerente eu ir. Fui, mas assim, sem querer entender o que era, né? E aí marquei uma entrevista, voltei para casa, falei, vou tentar entender o que é um pouco desse rolê aí de agência. Era uma agência de soluções gráficas que tinha recém chegado de Londrina. E aí fui pesquisar um pouco, tinha um escritório de identidade, é um escritório de... Olha, nem existe isso mais. É quando as pessoas vão lá para aprender Word, Excel... Ah, sim, escolinha Explorer... Escolinha de computação. De informática, eu acho que nem existe mais. Olha, criança hoje já nasce com um tablet na mão, né? Mas existe ainda, aqui tem duas, e tablet. E tinha uma esquina da minha casa, eu falei, vou lá.
Me ensina tudo que eu preciso saber de programa tal. Na época era um Corel 11, Corel, alguma coisa assim, que era a base de tudo. Me ensina um básico aí. Aprendi o básico. Fui à tarde para fazer a entrevista e passei. Porque ela só me perguntou o que eu tinha acabado de aprender. E aí... Deu certinho. Não, deu certinho. Eu fui aprendendo depois, trabalhando lá. Falei para ela isso 3 anos depois. Então foi bem legal. Aí eu comecei na área meio no susto. E em 1 ano na área já subi de cargo, em 2 já gerenciava, perto dos 2,5 ela resolveu ir embora e eu assumi a empresa. Então foi meio que tudo no susto, tudo acontecendo, assim, me apaixonei pela área, costumo falar que eu não sou um médico frustrado, eu sou um designer muito feliz, assim, com tudo isso. E depois disso, quanto tempo que você começou? Até então você era CLT, correto? CLT. E isso quantos anos você tinha? Comecei com 15 para 16, 16, 17... Anos. 17 para 18 anos, comecei a empreender. E aí, depois que começou a empreender, foi nessa empresa que você assumiu ou você já abriu a sua? Foi meu único emprego da vida. Depois você só trabalhou para você? 2 anos de carteira assinada, 5 aumentos de salário. Foi o meu único emprego da vida, foi esse, CLT. Depois de um tempo, você teve um escritório aqui em Ariquemes, né? Tive por 15 anos. Escritório em Ariquemes. Que era ali perto da Canaã. Na Rua Natal. Isso, eu me recordo. Na Rua da Chiquinho. A minha esposa fez um cartão contigo, acho que o primeiro cartão de visita dela foi contigo. Tive ponto físico por 15 anos, assim. E aí eu virei uma agência gráfica de design, fazer um pouquinho de tudo. O que aparecia de design a gente fazia. E foi muito difícil no começo, porque não existia agência gráfica aqui de designer. Existiam gráficas e existiam pessoas que faziam cartões, materiais impressos, né? Explicar e colocar para entender para o povo que eu fazia só o layout, que eu vendia aquilo, foi muito difícil. Porque eles falaram, mas você vai me cobrar fazer um desenho? Eu falei, sim, é o que eu faço. É um trabalho. Aí você vai pegar aqui e você vai imprimir em algum lugar. E é incrível, né? Até hoje ainda tem, na nossa profissão, ainda tem essas dificuldades ainda, né? Que a gente se depara com as pessoas menosprezando o nosso serviço, né? Acho que é tão pouco, acho que qualquer tempo ali a gente faz igual você faz uma identidade visual. Se você pede aí hoje, quantos dias são para ficar pronta? 15 a 20 para 15 a 20 dias a pessoa fala, mas é só um desenho. Não entende o que é por trás, mas o que é por trás a gente vai um pouquinho mais à frente, a gente vai falar um pouquinho. Coisa. Mas quando que foi que o Murilo virou a chave de falar assim, olha, eu sou um designer e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Teve algumas. Já trabalhando lá nessa agência, que chamava Bi Soluções Gráficas, que era uma abelhinha, que era o apelido dela de infância. Eu sei, eu acho que eu me recordo. Na Canaã ali, bem na Canaã. Frente à Garapeira ali, bem fácil de achar. Trabalhei ali e logo conheci ela e a gente se deu bem de cara, assim. Ela tinha uma cabeça muito boa, muito criativa. O pai dela tinha gráfica em Londrina a vida inteira, então ela já veio desse mundo criativo, né? E eu já entendia que ela já gostava da parte criacional mais do que da parte impressa, né? Sabe, da parte de produto, de fazer tudo. E é o que eu gostava também. E aí eu comecei a ver que eu tava indo mais para esse caminho de criar, porque eu sempre fui uma criança muito criativa. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de criar. Eu gostava de brincar sozinho e imaginar as coisas, sabe? Fazer fase, fazer... Então, eu gostava disso. Eu já era uma criança criativa. E aí, trabalhando lá, foi a primeira virada de chave. Eu falei, cara, eu acho que eu gosto mais dessa parte criacional. Foi quando a gente migrou. Ela começou a vender também a parte de criação que não tinha. Além da parte impressa e tudo mais. E me colocou para gerenciar esse setorzinho ali, que tinha mais uma outra pessoa que veio trabalhar. Falei que meu primo me indicou para esse lugar, né? 2 anos depois ele era meu encarregado. Ele já trabalhava para mim dentro dessa mesma agência, né? Eu já gerenciava ele também. Então, foi acontecendo tudo muito rápido, assim, muito louco. Foi a primeira virada de chave. Aí saí, montei a agência e falei, eu não vou fazer impresso, não quero fazer impresso, não gosto de fazer impresso. Então, eu vou eliminando aos poucos a parte de impresso, vou fazer só a arte. E eu nem sabia, na minha cabeça ali muito imatura ainda, eu nem sabia que eu estava criando naquela época. Eu brinco que quando eu cheguei nessa área aqui em Ariquemes era tudo mato, né? É verdade. Tinha muito isso, né? E aí eu estava criando, na verdade, a primeira agência 100% de layouts, de designer em Ariquemes, né? Porque eu não fazia impressos, eu só fazia layouts. Então eu comecei a atender até as próprias gráficas da cidade. Fechei algumas parcerias, né? Atendi clientes que sou amigo até hoje, né?
Atendi pessoas que hoje têm agências, naquela época que foi muito legal, que elas foram se inspirando nisso também, falando, cara, eu acho que eu também gosto disso. Sim. Não sei se é porque eu falo com uma paixão assim meio louca disso tudo, né? Mas foi uma segunda virada de chave. Falei, vai dar certo. Agora vai dar certo eu empreender só com design. Mas foi difícil. Uma pessoa desse tamanho, muito imatura, muito jovenzinha, né? 18, 19 anos. Queria tudo e ao mesmo tempo não queria nada. Não, fora assim, eu sou muito sisudo para muita coisa, né? Então, falei, vou trabalhar modo caverna. Meus amigos iam para lá fazer churrasco enquanto eu trabalhava de noite. No sábado de noite. Aconteceu várias vezes. Então, eu sou muito chato para essas coisas assim. Mas é uma questão de postura mesmo, né? Eu tive que mudar a minha identidade visual. Sim. Como eu me vestia, como eu me portava, como eu falava, porque as pessoas chegavam lá procurando o Murilo, meu pai, que não existia, que era eu, o Murilo. Eu fui indicado, me indicaram o Murilo aqui, seu pai tá aí, eu vim falar com o Murilo, nunca era eu. Entendi. Porque eu era uma criancinha, né? Querendo ou não, eu era uma ainda. criancinha, 18, 19 anos, você é uma criança ali, né? Tendo todo aquele fardo de empreender, sem estudo, sem capacidade nenhuma para isso. Só com a cara e a coragem. Só com a cara e a coragem, aprendendo tudo na raça. E falando em cara e coragem, essa nossa profissão, né? A profissão do criador, de criar coisas gráficas, criar... hoje que é muito forte a internet, né? Naquela época não era tanto. Aliás, nem tinha, né? Não tinha. E hoje eu vejo que a nossa profissão é uma profissão muito complicada. E a gente vê esse reflexo quando a gente vai buscar colaboradores. Nossa. Não sei se você passa ou já passou por isso. Hoje não tanto, mas acredito que já passou foram muito. 15 anos sofridos. Como que a gente não consegue colocar na cabeça, principalmente dos jovens hoje, que essa profissão é uma das profissões do futuro. Eu vejo a parte do design, a parte do filmmaker, a parte... toda essa parte que envolve redes sociais e criação, eu vejo que ainda tem muito a crescer e não vai voltar para trás. Eu sempre falo isso. Como que você vê essa falta de, vou dizer... Eu vou decepcionar vocês. A IA também não vai tomar esse espaço. Não vai. Tá? É uma decepção isso para vocês. Não vai. Qual que é o insight assim, que você pode deixar para as pessoas que estão aí sem saber o que fazer ainda? Como que essa profissão nossa é boa? Porque, olha, eu vou te contar, nós precisamos de colaboradores. Isso é maluco, assim, porque a gente tem uma área muito legal, muito valorizada até, assim, eu digo no alto escalão, né? Quando você acha clientes que realmente valorizam a profissão e estão ali prontos para investir na empresa deles também, porque é um investimento para eles, na verdade, neles, né? É uma área, assim, que dá para viver muito bem. Eu vivi essa área há 20 anos atrás e ainda vivo dela muito bem. Não penso em abandoná-la jamais, porque é o que me fez crescer e virar o que eu sou e eu amo essa profissão. Mas tem uma dificuldade tão grande de achar profissional nessa área por N motivos. Primeiro, por capacitação. As pessoas não buscam mais. Hoje está tudo muito raso nesse sentido, né? Sim. E nem falo só geração Z, mas assim, o geral mesmo, né? As pessoas em si estão muito desmotivadas. Eu acho que o empreendedorismo é uma coisa polêmica, vou falar agora. Agora a gente gosta. É meio polêmico assim, mas eu acho que o empreendedorismo ele ficou tão em voga que ele estragou um pouco as pessoas. Porque eu acredito que existem duas pessoas. A que nasceu para executar, trabalhar e fazer e tal, e a que nasceu para gerenciar, para ser o dono da empresa, para colocar todo mundo para frente. E essas duas pessoas, quando se encontram, a empresa explode. Verdade. Explode. Tem bilionários que foram bilionários sendo CEOs de empresa, presidentes, gerentes e nunca donos. Isso é fato, assim, sabe? Quando essas pessoas se encontram, é excelente. Mas hoje em dia, todo mundo quer meio que ser empreendedor. Ninguém mais quer ter um salário, ninguém quer ser mais mandado. Não, mandou eu fazer isso. Não, que absurdo, eu vou sair dessa empresa. Sim, é seu chefe. Sim. Você tem que fazer isso, sabe? Aí fica aquela ladainha de, como que eu vou fazer a minha equipe vestir a camiseta? Não faça. Ela não precisa vestir sua camiseta. Você está dando emprego para ela e ela precisa estar motivada a estar ali. Sim. A sua função é dar estrutura boa, maquinário bom, suporte bom, um bom salário justo, o resto é com ela. Eu ouvi um cara falando na internet esses dias, perguntaram para ele assim, como que eu vou motivar a minha empresa que está desmotivada? Eu falei, demite. Melhor motivação. Tá desmotivado? Demite. Eu não tenho tempo para ter gente desmotivada na minha empresa, demite. Motivação até para os outros, né? Eu falei, nossa, que pesado, mas ele tá certo.
chega a um ponto de uma empresa que você não tem tempo de ficar motivando todo mundo. Você já tem que se motivar, cada um tem que se motivar. Ele ainda fala coisas mais pesadas, ele fala bem assim que as pessoas hoje em dia, elas estão meio escravas do emprego, sendo que o emprego é libertação, sabe? Nosso trabalho, nossa profissão é libertação. E aí você chega numa área que nem a nossa, você quer empreender numa área que nem a nossa, procura ser um bom designer, procura ser um bom audiovisual ali, que, cara, você não tem um emprego, você tem uma profissão pro resto da vida, em qualquer lugar. Mas antes, entenda que você precisa aprender com alguém. Não dá para você nascer empreendendo. Eu fiz isso e foi uma loucura, mas eu trabalhei por 2 anos e meio em outra empresa. Fui um ótimo funcionário, nunca cheguei atrasado, sempre fui muito certinho para isso, muito chatinho para isso, sabe? Eu sou um senhorzinho. Então, assim, eu aprendi com alguém que era muito bom, eu tive muito essa sorte. E aí eu percebi que eu precisava ser assim na vida. Sim. Então, procure você mesmo ser um bom funcionário. É o primeiro passo para você empreender. Empreenda em você. Se não sentar para aprender... Absorva tudo que você tem para nunca vai tirar, sentar nunca vai levantar para ensinar, né? Seja oportunista, não de ser uma pessoa ruim, mas de pegar aquelas oportunidades e abraçar. Falar, vou aprender. Sim. O que eu posso sugar dessa empresa que eu estou trabalhando aqui? Porque você não sabe o que você vai precisar para a próxima, sabe? Não procura ser um empreendedor logo de cara, não. É tão chato. Tanta conta. E é tão difícil. É tanta conta, é tão chato. É tão difícil que as pessoas acham que não, eu vou empreender e amanhã eu tô rico, vou empreender amanhã eu tô famoso, e não é assim, né? É muita coisa. E as pessoas, essa questão que você falou de se profissionalizar, na nossa área a gente tem os concorrentes que acham que fez um cursinho do YouTube ali gratuito e já é profissional da nossa área. E aí o que acontece? Eu tenho certeza que lá na MR Design você já pegou aquele cliente que vem frustrado porque contratou uma empresa que prometeu e não entregou, ou não era aquilo que ele esperava. E aí, quando a gente vai perguntar, a gente fala, mas como que foi esse contrato? Muitas das vezes nem teve contrato, muitas das vezes o valor já não era o correto. Então, assim, aqui também na agência a gente passa muito por isso. A gente tem que, pelos maus profissionais, a gente tem muito mais trabalho para explicar para o nosso cliente o que ele vai levar, o que ele tem que fazer, como que tem que fazer, e principalmente qual é a nossa parte, qual é a parte dele. Porque tá aqui, ó, essa profissão as pessoas acham que pode ser feita de qualquer jeito. E aí acaba queimando o nosso mercado, que é novo, e se a gente não cuidar, como bons profissionais que nós somos, a gente deixa os outros estragar. É aquela história, né, da maçã podre no meio das boas. Você paga meio de chato, às vezes, para cliente? Porque às vezes chega cliente para mim e fala bem assim, nossa, mas é muito burocrático, é muito cheio de detalhezinho, é muito técnico. Eu falei, sim, isso é profissionalismo. É assim que tem que ser. E é padrão, é o meu padrão. É assim que tem que funcionar. Porque você está acostumado, talvez, com especialista de carrossel. Eu falo que tem muito especialista de carrossel, sabe? Que segue caras muito bons aí, sim, que postam um carrossel com 5 ideias para ser um bom designer de odontologia. Tem um monte de especialista de carrossel aí pela internet, né? Paleta de cores. Total, tem muito disso, sabe? Então, assim, às vezes o cliente chega e aí ele percebe que, não, peraí, mas tudo isso... o meu briefing, que é o questionário que eu faço com a marca, você preencheu ele, já era extenso. Hoje ele tem 13 páginas. É um saco para responder, eu sei que é um saco para responder, mas é por isso que eu tenho uma taxa de aprovação tão alta de primeira, porque eu consigo entender o que o cliente quer realmente. Sim, a gente também tem o briefing, ele é bem elaborado, ele é específico para aquele cliente, não é algo genérico que eu mando para o dentista e eu mando para o advogado. E assim, faz parte do processo de criação, né? Para a gente ser muito assertivo, eu tenho que entender o que o cliente quer. Porque, por exemplo, a marca da agência. Eu lembro que eu conversei com você, eu desenhei o que eu queria, né? Que você transformasse aquilo em um símbolo, em uma tipografia, em cores. E é isso. E muitas das vezes o cliente, ele traz essa barreira para nós quando ele cria um impasse no briefing. Sim. Muito. Acaba dificultando a vida. E vem isso pela questão do profissional. É porque um dia ele fez algo que era simplesmente ele falar, olha, minha marca é isso, eu quero dessa cor, o nome é esse e é isso que eu quero. Aí tem uma questão muito problemática. O cliente, ele compra o que ele precisa, ele não compra o que ele quer. E eu deixo bem claro isso para ele de cara, assim, sabe? Eu sou bem sincero contra isso. Nas primeiras conversas, eu já tento ser muito sincero para ele,
Hoje em dia, um pouco mais leve, porque eu já fui mais bruto, assim, sabe? Já fui um sincericídio muito mais profundo. Hoje em dia, eu tento ser um pouco mais leve. A idade vai trazendo esse Amadurecendo. amadurecimento Mas eu vou pra explicando nós. ele de forma técnica que aquilo não vai funcionar e dificilmente ele vai bater a cabeça. Porque se ele te contrata, se ele me contrata, é porque ele quer um profissional. Sim. Ninguém chega lá falando pro médico como que ele vai fazer a cirurgia. E aí entra num problema grande na nossa profissão também, que tem muita gente ali que se intitula publicitário, marqueteiro, designer, Sim. porque é uma profissão reconhecida, mas não regulamentada. É um Sim. problema gigantesco que a gente já sofre, que a gente briga, que a gente estressa. E Enfim, vai ainda muitos anos aí ainda nessa alguns, briga. Então, assim, chega muito, muito cliente já com essa dor, que nem você falou. Eu tô passando por isso nesse momento com uma cliente. Neste momento, eu tô passando com ela por esse problema. Que ela contratou um profissional, ó que louco, ela é minha amiga há muitos anos, a gente se conhece há muitos anos, ela era daqui, foi para Porto Velho, enfim. E a gente já vem conversando há um tempo sobre, quando eu for profissionalizar minha marca, eu vou montar um ponto físico, eu quero você fazendo minha marca. Falei, perfeito. Passei um orçamento para ela naquele momento de transformação, de mudança, falou, amigo, eu acho que não se encaixa muito com o que eu preciso. Não minto, ela não falou comigo. Ela só agradeceu e passou. Vou te procurar. Aquele vou te procurar, né? Beleza, deixei como é minha amiga. Eu não tenho o mesmo método de atendimento de outras pessoas, né? Então deixei pra lá porque eu sabia que ela ia vir e a gente ia conversar, a gente tinha essa intimidade. Pois bem, um dia ela me procurou. Falou, posso te ligar? Falei, pode. Falei, o que aconteceu? Ela me ligou chorando. Literalmente chorando. Falei, amigo, eu tô com um problema, eu vou ser sincera com você. Contratei uma profissional aqui de Porto Velho que a arquiteta me indicou. Profissional, eu tô sendo bonzinho. Eu já falando mal. Já falando mal. Contratei uma profissional aqui de Porto Velho. Ela me prometeu em 15 dias. Aí quando eu procurei ela depois do 16º dia, ela me pediu mais 15. Ontem venceu esses 15 dias e hoje ela me pediu mais 10. E ela já estava com a loja funcionando. Com obra em aberto, porque eu não sabia que cores ia colocar na parede. Nada. Tava nessa loucura, né? Aí eu falei, deixa eu ver o que eu posso te ajudar. Pra quando que ela te prometeu? Pra tal dia. Então vamos fazer o seguinte, somos amigos. O que eu posso te ajudar é o seguinte, quando ela te mandar a marca, me manda. Vamos tentar ver, às vezes a marca tem um potencial legal, às vezes adapta alguma coisa aqui, alguma coisa ali, pede pra ela mudar isso, eu te ajudo, a gente é amigo. Sabe, eu fiquei com dó, né? Apesar de tudo. Apesar de... A vontade era falar, acho é pouco, mas... exatamente. Eu te avisei. Sabe? E aí passou. Ela entregou a marca. Lá foi... Quase falei o nome da pessoa. Me ligou de novo. Chorando de novo. Falou, ela me entregou a marca. Eu tô te mandando no WhatsApp agora. Abre pra você ver. Era uma coisa assim... de punch. Que tinha que fazer. Eu não vou falar nem de Canva. Nem de Canva, porque já me costa só falar de Canva. Apesar que o Canva tá muito bom hoje em dia. Eu até respeito ele. Hoje em dia eu já respeito ele um pouco mais. Mas na época do punch, assim, uma coisa grotesca, sem profissionalismo, sem aplicação em nada. Uma marca não ia funcionar pra nada, nada, absolutamente nada. E aí eu fui sincero com ela, falei, não tenho o que salvar nessa marca. Encerra o contrato, quer algo profissional. Falei, encerra seu contrato, perde o seu dinheiro de volta. Ela falou, não tem contrato. Falei, melhor ainda pra você, então encerra, pede o dinheiro de volta, porque é um absurdo. E a pessoa não tinha cobrado barato, não. Ela tinha cobrado metade do que eu cobro, assim. Perto do que a gente vê no mercado aí, que todo mundo sabe fazer uma logozinha ali do Google, né? Pega um símbolo do Google e junta, porque eles acham que marca é isso. E marca com aí a gente vai fazer uma pesquisa de imagem pra lá e detalhe, hoje dá pra pesquisar por imagem. Sim. Então facilitou muito quebrar essas coisas. Facilitou muito o plágio. E aí ela me procurou. Falei, vamos refazer sua marca. Ela falou, o que você pode fazer por mim? Eu falei, vamos dar um jeito. Facilitei lá parcelamento, dei uma outra forma para ela. Reprojetei a marca dela, como tem que ser de uma forma profissional. E nem por arrogância não, porque era uma marca fácil de ser melhor do que a que apresentaram, assim. Me ligou mais uma vez, quando recebeu a marca. Dessa vez chorando de felicidade. E aí, para mim, fechou o pacote. Falei, agora eu entreguei o que ela precisava. Ela vai ver a marca todo santo dia, vai se sentir motivada, porque é isso que a marca traz. Você entra na sua empresa, você olha para aquilo e fala, cara, meu sonho tem uma cara. Exatamente. Meu filho tem um rosto. E é isso que é marca. Eu tô passando por isso nesse momento com uma cliente frustrada de uma profissional que entregou um serviço de... Eu vou falar, porque senão vão ter que cortar. Mas enfim, é isso. Mas eu acredito também que
Os profissionais têm culpa nisso, mas os clientes também têm. Porque Muito. assim, ó, eu sempre falo, procure saber pelo menos o mínimo, para você saber o que você tem que cobrar, para você saber o que você está comprando. Muita gente acha, Murilo, que a marca é um desenho que a gente pegou do Word, juntou com a tipografia legal, escreveu e pronto. Você pega... Eu canso de pegar marca aqui, que a gente não tem uma aplicação legal. Se você coloca a logo pequena, você não consegue ver. Aí tem aqueles negócios desenhados, que aquilo para mim é complicado. Chega... Quer ver quando eu pego marca assim que tem cores que para mim é briga. Das então, 5 palavras que eu mais detesto no mundo, arabesco é uma delas. Por conta disso. Aquilo parece assim, ó, que você tá numa confusão muito grande ali, Mas visual. É uma confusão né? visual. E aí eu falo que o cliente... Isso ele reflete na empresa. Sim. O cliente olha aquilo e fala, que bagunça é essa? Sim, é a mesma coisa que eu falo do feed do Instagram. Se o seu feed não tem que ser engessadinho, bonitinho ali, mas tem que ser organizado e principalmente comunicativo. Perfeito. Porque se a minha marca não comunicar, eu vou vender para quem? Como que eu vou vender? E a identidade visual nossa, ela fala muito do nosso negócio. Ela tem que ter um reconhecimento muito rápido. Eu brinco muito com o exemplo da Coca-Cola. Pronto. Coca-Cola não precisa de ler que tá lá escrito Coca-Cola no refrigerante. Eu, pela embalagem, eu sei que é uma Coca-Cola. Até uma pessoa que não tem leitura... Em 92, a Coca-Cola fez a propaganda dela de Natal sem uma imagem. Era um fundo vermelho e uma musiquinha. Era Coca-Cola. Foram 5 segundos de propaganda, todo mundo sabia do que era. Era Coca-Cola. Era Coca-Cola. Exatamente. E eu uso muito esse exemplo da Coca-Cola, inclusive usei ele hoje em uma conversa com o cliente, porque muitas das vezes o cliente ele não sabe qual é a nossa proposta. E quando se depara com um mau profissional, o profissional só fala que tem que ser daquele jeito e pronto. E o cliente não tem ainda a capacidade, vou dizer assim, de questionar. Não, Perfeito. Por que isso aqui? Eu não quero isso, a minha marca não é isso. Quando você entrega a sua marca, você tem toda a aplicação da marca. Né? E às vezes o cliente, aqui a gente escuta muito assim, ó, aumenta minha logo. Já passei tanto por isso. Aumenta minha logo. Coloca um contorno. Eu queria um sombreado. Ai, Nossa. Então, assim, eu acho que é falta de ter um pouquinho de conhecimento. O meu cliente, ele não precisa saber o que eu faço. Mas ele tem que saber o porquê que eu faço. Perfeito. Para ele saber me cobrar. Perfeito. Perfeito. Acredito muito nisso. Eu acredito que parte da culpa disso é do cliente. Sim. Quando ele contrata um mau profissional, que ele não pesquisou, que ele não foi atrás. Porque tá lá, a minha rede social é uma vitrine. Sim. Tem prova social, tem depoimento, tem... Tudo tá lá, ela é aberta. Qualquer um pode comentar, qualquer um pode falar. As pessoas podem me pesquisar, e eu faço questão disso. Às vezes chegam clientes que não chegam pela rede social, chegam por indicações, eu sempre mando minha rede social, sim, porque é uma forma do cliente entender como funciona o meu trabalho. Porque por mais que cada marca seja muito única, cada designer tem meio que a sua pegada. Hoje eu consigo olhar um projeto, sim, da UP sem ver a assinatura e saber que é de vocês. Sim. Sabe? Por isso, porque eu acho que a gente tem muito a nossa identidade colocada ali em cada material, né? E aí o cliente que não vai pesquisar, não vai saber quem é, não vai buscar referências, aí é muito difícil, né? Ele também receber algo 100% bom, né? Ele não sabe quem é o profissional que ele está contratando. Sim. Pô, a gente investiga tanto quando a gente vai procurar algum profissional, um advogado, por exemplo. Sim. Sabe? Tem um curso que falava bem assim, que o advogado ele não pode nunca chegar com um carro ruim. Ele tem que se preocupar sim com a imagem dele. Porque ninguém confia a sua vida, o seu dinheiro ou a sua liberdade com alguém que não tem sucesso. Não é próspero, né? Não é próspero. E hoje as marcas todas estão com essa mesma identidade pegada. Visual é isso. Você precisa mostrar autoridade para o cliente sem ele perceber. Marca, sim, traz isso. Identidade visual traz isso. Designer traz isso. Ele mostra quem é você. Então ele tem que dar segurança, tem que dar essa autonomia do cliente olhar e falar bem assim, não, eu confio em você. Isso tem nas cores, tem no formato, na proposta, uma letra mais grossa para uma marca mais robusta, uma letra mais, sim, fina para uma marca mais elegante. E tudo isso tem muito a dizer, sabe? Tudo com propósito. As né? minhas marcas hoje em dia, elas têm sentimento e significado. Beleza é consequência final disso. Mas elas têm sentimento, a sua marca, ela tem sentimento e significado. Seja para você ou para quem olha. Sim. E a marca precisa disso. Você fazer uma marca só por ser bonita, ela vai morrer em 2, 3, 4, 5 anos. Olha, e é a pergunta que eu ia fazer próxima aqui. O que diferencia uma marca bem feita
de uma marca que é só bonita? A temporalidade. Ela tem que funcionar para sempre. Assim, ela precisa funcionar para sempre. Hoje está muito em moda fazer rebrand, né? Uhum. Grandes marcas, Itaú, Nubank, grandes marcas fazem muito rebrand, né? Teve o rebrand da Jaguar, que foi bem polêmico esses dias. Da Chiquinho agora recentemente, que também... Queria nem falar da Chiquinho. São rebrands Foi assim, terrível. às vezes funciona, às vezes não, né? Rebrand é reposicionamento, é justamente Sim. isso. Então, às vezes, a marca ela precisa durar para sempre. E às vezes ela precisa de um ajuste porque ela deixou de comunicar aquilo ou porque ela precisa modernizar um pouco, né? A Chiquinho, inclusive, foi polêmica porque ela foi contra isso. Ela trouxe um símbolo genérico para uma marca que tinha um símbolo legal, que era um alvo, eram cores interessantes. Eu sei que a aplicação dela era ruim, por isso eles corrigiram, né? Até no material da empresa que fez fala sobre isso e tudo mais. Mas a marca ela precisa ser atemporal. Ela não pode seguir moda, ela não pode seguir cores da estação e ela não precisa, principalmente, ela não pode seguir gostos pessoais do cliente. Aí é onde a gente chega em uma polêmica, né? É um problema. O cliente, quando me procura, eu falo por ele que ele precisa me responder 3 coisas. O que ele quer, o que ele precisa e quem é o público dele. Porque eu preciso juntar essas 3 coisas. Porque nem sempre o que ele quer é o que ele precisa. Quase sempre não é. Quase sempre não é. Voltando àquela pegada que a gente falou, ele não sabe o que ele quer. Exato. Ele esquece que ele não está vendendo para ele. Pronto. A marca que eu estou fazendo do rebrand, eu dei 2 propostas de paleta de cores para ela. Dessa marca que deu tudo errado para ela. Cuidado, hein? Que você vai falando, daqui a pouco você fala o nome. já tá quase, já. Eu vou ficando à vontade, já eu fofoco. E aí ela me respondeu com a seguinte frase que eu achei de uma maturidade profissional absurda dela. Falou, eu gosto mais dessa, mas o que eu preciso é dessa. Porque essa daqui, apesar de ser o meu gosto pessoal e as cores que eu te pedi, porque foram as coisas que ela tinha me pedido, são cores genéricas que qualquer doceria teria. É uma doceria, eu já fofoquei. Agora é só você vigiar aí o perfil dele e olhar... Olha, já fofoquei. Já entreguei. É genérica. E essas marcas, essas cores aqui, nenhuma tem. É diferente. Sim. E é isso que eu preciso. Eu falei, nossa, que maturidade. Ainda bem que ela entendeu isso. Porque eu segui o que ela queria, mas eu propus o que eu achava que era certo. Sim. Porque não é de um achismo. É 20 anos de estudar, de ver, de conhecer, de ir atrás, de ver o que funciona, de aplicar aqui, não dá certo, de errar muito. Sim. Sabe? O sucesso, ele é uma sucessão de erros, né? Quando a gente chega a acertar, já errou muito. Sucesso, meu processo criativo, o seu processo criativo, ninguém imagina como tá a tela do nosso computador até a gente apresentar alguma coisa. Não. O tamanho do arquivo, o tamanho de coisas que eu tentei, o tamanho de coisas que eu olhei e falei, não, que isso? Por isso que demora a marca, porque às vezes eu paro com ela, no outro dia eu volto para ela, eu olho e falo, nossa, gostei disso. Ou eu olho e falo, que isso? O que eu fiz ontem? Eu não fiz que nada. É isso? Aí eu finjo que não fui eu e vida que segue. Eu vejo marcas, eu venho para Iquemas, eu vejo marcas minha fachada aí, que eu amo, eu vejo marcas minhas que eu podia ter mudado isso, hein? Mas por época funcionou. Sim. A gente vai mudando também gosto pessoal, né? Não é que a marca é ruim, a gente vai mudando também gosto, né? Exatamente. Um caminho assim. Então, para uma marca funcionar bem mesmo, ela precisa ser atemporal. Ela precisa atravessar tempos. Olha aí, já fica a dica aí para quem está criando marca ou vai criar. E essa polêmica do rebrand, eu acho muito interessante, porque assim, na maioria das vezes, acontece mais erros do que acerto. Por quê? Eu li em algum lugar, não me recordo bem, mas que entrou numa polêmica de uma marca que ela mudou pouca coisa. Mudou alguns detalhes da marca. E aí a maioria das pessoas, dos profissionais que foram comentar naquele perfil de Instagram, falou que aquilo ali era o correto. Tinha que mudar, tinha que atualizar, mas não era perder a essência principal, até porque era uma marca boa. Ela só precisava de um... ajuste técnico. Ajuste, né? Trazer ele para uma modernidade, Perfeito. alguma coisa. E no caso da Jaguar, no caso da Chiquinho, no caso de outras marcas aí, que foi bem polêmica, Burger King mudou também, né? E eu vejo que tem muito erro, não só do profissional, porque eu não sei como foi aprovado esse projeto. Pronto. A gente sabe que esse projeto passou por uma mesa. Pronto, falam muito da Jaguar. Nossa, a agência foi demitida.
Tá, mas cadê a equipe que aprovou Cadê isso? a mesa? Cadê o mesa? CEO que aprovou isso pra Jaguar e jogou isso na internet? Exatamente. Cadê ele? Ele não tem culpa? Porque foi passado Eu o acho que briefing. era o primeiro que tinha que ser demitido. Pra mim, o corte tinha que ser ele, não a agência. Eu acho que seria isso. Então, assim, a gente tem que entender, e aqui na agência, eu prezo muito pela transparência. Então, assim, quando o cliente vem com gosto pessoal, traz o gosto pessoal dele. Não é que não é importante. Eu sempre deixo muito bem claro, o seu gosto pessoal é importante, porque o negócio é seu. Indispensável. Mas deixa eu te falar, você quer um gosto pessoal ou você quer algo que realmente funcione? Porque o que funciona, eu estudei, eu estudo todo dia. Eu falo muito, Murilo, que eu vivo isso aqui 24 horas. Quando eu tô dormindo, se bestar, eu sonho, eu tenho que acordar e escrever o que eu sonhei. Então, assim, é um turbilhão isso aqui. Quem vive o mundo criativo vive 24 horas, 7 dias por semana. Então, assim, a gente tem a base técnica da situação, a gente tem o embasamento. E muitas das vezes o cliente ele vem só com o quê? Com o que ele acha bonito. Mas o que ele acha bonito talvez não vai funcionar para a marca dele. E aí o mal profissional ele faz o quê? Se o cliente acha isso aqui bonito, eu quero vender, eu vou entregar e tchau. Pronto. Não é assim. Eu entrego o que você quer? Entrego. Tá aí os meus clientes que assistem os meus conteúdos, pode reforçar isso aqui. Eu entrego o que você quer, sim, mas primeiro eu falo o que você precisa. Se ainda assim você acha que a sua ideia é melhor do que a minha, o negócio é seu, mas a partir daquele momento eu te responsabilizei por isso. Foi a escolha sua. E tem vezes que a ideia dele funciona. Sim. Eu troco, odeio quando isso acontece, mas eu troco, testo, eu não abro mão de nada que o cliente fala, eu não abro mão de nada. É porque é muito importante a opinião Às vezes dele. ele me fala, eu quero assim, assim, assim. Na minha cabeça eu tenho certeza que não vai funcionar, porque eu consigo visualizar lá na frente já. Sim. Mas a gente já consegue ver o projeto, né? Mas na dele não. Então eu preciso aplicar aquilo e mostrar para ele que não vai funcionar. Não é que eu vou descartar a opinião dele, não é isso. E nem que a nossa verdade é absoluta. Não, nem um pouco. Mas eu preciso ser técnico muitas vezes do que artístico. Preciso ser muito técnico. Então, assim, trazer o que ele gosta e unir ao que ele precisa é um desafio sempre gigantesco. E eu tento sempre fazer isso, né? Porque aí, a minha marca, falam que ela é muito simples, né? Por eu ser um criador de marcas, né? Mas essa neutralidade é proposital justamente por isso. Minha marca não tem que sobressair no meu trabalho. Mas é um ponto de exclamação. Porque o que eu busco nas pessoas é isso. Nossa, adorei. Ah, uau, amei. Eu falo pro cliente não me responder no dia, quando eu mando a aprovação para ele. Eu acho que eu falei isso pra você, me responde amanhã, depois que você olhar tudo essa marca, entender, ler tudo, você vai dormir e acordar. Quando você acordar, se ela vir na sua cabeça, é a sua marca. É porque ela te marca, porque é isso, marca, né? Sim. Ela precisa te marcar, né? Então, assim, é um ponto de exclamação justamente por isso, porque eu espero o uau. E aí, quando eu uno o que o cliente precisa com o que ele gosta, muitas vezes, e é um ajuste. Ah, eu gosto de vermelho. Fala, mas sua marca não combina com vermelho, mas vamos trazer um tom talvez mais abaixo do vermelho, sabe? Mais forte, vamos subir, descer, e a gente vai ajustando funciona. Afinal, é para ele. Eu preciso que ele se sinta representado. Porque uma empresa, ela é representada por uma marca. E uma marca tem uma pessoa por trás. Sim. Que pensou, que juntou dinheiro, que abriu, que trabalha naquilo. Que assim como a gente noite trabalha sem também. dormir e ainda fica. Então, assim, eu tenho que respeitar. Aliás, eu respeito muito isso. Sim. Isso eu não abro mão de respeitar todo aquele processo. Por isso que quando essa cliente chegou pra mim triste, chorando, eu falei, não, vamos resolver. Porque eu sei o quanto aquilo ali é pesado. É frustrante, né? Você olhar pra uma marca e não se ver nela, não se identificar com ela, né? Exato. E é uma coisa de ego da pessoa. Às vezes a gente se olha no espelho e não se gosta. Sim. E a gente vai procurar... Você estava falando sobre isso nas suas redes sociais esses dias. Sim. Sobre como a nossa postura pessoal, ela transforma a nossa vida. Como a gente se vê no espelho muda a nossa vida, né? Como a gente se vê num vídeo, na rede social. Muitas pessoas não fazem um vídeo, não fazem um conteúdo porque não consegue se enxergar. Não se sente bem. Isso também é identidade visual. Sim. E tem profissionais para auxiliar nisso também. Sim. Da mesma forma que a gente cria as marcas, tem as pessoas que criam pessoas para aquelas marcas. Exato. Isso é muito bom, assim. As marcas hoje estão cada dia mais humanizadas, né? Então é impossível hoje separar grandes empresas de pessoas, né? A Havan tá aí para provar isso. Quando ele deu a cara, vai à frente e virou o velho da Havan, a Havan explodiu, né? Sim. E outras marcas estão trazendo cada vez mais Boca Rosa, depois que abriu, vou dizer assim, que abriu a porteira,
todo mundo que está passando está se dando bem. Porque é a visão do futuro, né? Cria confiança, né? Sim. Conexão. É rede social total isso, né? Sim. É o que a gente faz o dia Tem que inteiro. criar, né? Hoje a gente tem muito problema quando o cliente ele não quer estar na frente da marca dele. Tá, mas eu não quero, mas eu tenho que ter alguém ali me representando. Porque as pessoas elas têm que confiar em outras, elas têm que confiar, além de confiar no negócio, tem que confiar na pessoa As pessoas própria, não confiam em símbolos, né? Elas confiam em pessoas. Exatamente. Elas confiam em pessoas. A Então gente vai tem que ter alguém trazer um ali. símbolo que seja confiável, mas elas Sim. confiam em pessoas. Porque é a primeira atração, né? Vou dizer assim, vai ser atraído, caiu ali, mas tem que ter alguém ali para atender e fazer o rosto desse negócio. Perfeito. Mas agora eu quero que você me conta como que nasce uma marca lá dentro do seu estúdio. Conta pra Muito gente. energético. Não, brincadeira. Eu sei que tem muito tereré caído na mesa. Nossa, eu sou um desastre. Eu cheguei aqui, eu já arranquei fio. Demorou começar porque eu arranquei fio tropeçando já. Eu sou desses. Eu derrubo o tereré 2 vezes por semana. E ele conta ainda, Duas e vezes ele por conta lá no Instagram dele. 2 vezes por semana eu derrubo o tereré. Ou no teclado, ou no chão. E agora eu arranjei uma cuia que é bem pesada. E eu tô pensando seriamente em colocar um imã debaixo dela e um imã na mesa. Que eu vou manter ela ali presa. Porque é o único jeito. Ou amarrar mas ela... Mas você sabe que você vai tirar dali e ela vai cair. Com certeza, com certeza. Assim, o processo de criação, ele é muito particular para cada marca, porque depende muito. Eu amo minha profissão por conta disso. Eu consigo ter assunto em qualquer rodinha de conversas. Sim. Porque me procura um médico especialista em unha encravada. Aí me procura um profissional que ele faz blindagem de sofá. Sabe? É coisas muito específicas, muito malucas, assim. Então, cada projeto tem um processo criativo diferente. E cada profissional tem um processo criativo diferente. Eu faço o briefing, e aí eu estudo aquele briefing. Eu tenho uma mania de estudar briefing à noite. Não sei por causa do clima. Eu gosto de estudar à noite, que é tranquilo, que eu sei que meu celular vai tocar. E se tocar, eu não tenho tanta responsabilidade de responder na hora e tal. Então, eu estudo aquele briefing e vou rabiscando, porque eu sou do físico ainda, né? Eu imprimo. Eu também. Eu tenho uma impressora. Eu imprimo o brief e rabisco ele inteirinho, vou olhando, tem o mesmo marca-texto, cada um significa alguma coisa. Eu não sei como que eu consigo fazer o podcast sem estar rabiscando aqui. Não, cada canetão tem um significado. Eu sou meio maluco, né? Cada canetão tem um significado, aí eu vou rabiscando, e aí aquilo já vai fervendo na minha cabeça, né? Eu pegava muito papel para desenhar. Hoje eu já não faço mais isso. Eu acho que minha cabeça já meio que acostumou a desenhar nela. Uhum. E aí eu começo a passar pro computador. Tem marcas que eu começo pela tipografia e vou atrás de um símbolo, mas normalmente eu começo atrás de um símbolo, né? E eu começo a ver o que aquilo ali representa e faço algo que a gente chama de... Eu peço pro cliente fazer essa brincadeira de vez em quando também. E uma das perguntas é isso e ele nem percebe, que é o brainstorm, né? Que é aquela explosão mental, né? Sim. Vou fazer uma marca de café. Então eu vou escrever aqui em 1 minuto, coloquei cronômetro, eu vou escrever tudo que me lembra café. Xícara, fumaça, pó, cor marrom, e vou escrevendo. Vou escrevendo. E daquilo ali eu vou começando a entender como que aquilo pode representar alguma coisa. E aí eu começo o encaixe. Mas assim, não tem um caminho certo para isso. É muito teste. Já tava sentado assim no lanche, assim, pronto para comer e pegou o guardanapo e rabiscou? Muito. Você sabe que a marca da Globo nasceu assim, né? No aeroporto. Hans Donner, que é para mim um ídolo maior, assim, foi a primeira pessoa na minha vida que falou que esse moleque é criativo. Porque eu falei mal do relógio dele de 500 anos lá no Acre. Petulante, né? Uma criança petulante. 4 anos de idade. E aí ele criou a marca da Globo nesse formato. No aeroporto, sentou ali, tomando café, tirou a xícara de café do guardanapo e viu um círculo. E começou a desenhar em cima daquele círculo. Nasceu a marca da Globo que a gente conhece até hoje. Então, é muito de momentos, assim. Antes eu era meio maluco de ter bloquinhos na casa inteira, assim, pra rabiscar alguma coisa, né? Rabiscar alguma coisa. Hoje eu já sou do áudio. Eu gosto de mandar áudio pra mim mesmo. Tem um grupo que chama Forever Alone, só comigo. Quem não tem esse grupo só? Eu mesmo e Nene. Aí eu mando a marca tal, poderia desenhar algo desse sentido, puxando pra cá e com as cores tal, e a letra vai se encaixar assim. Então eu mando áudio pra mim mesmo, porque senão eu esqueço. Pra depois você construir essa ideia. Porque assim, como a gente é muito visual... eu consigo visualizar o que eu estou imaginando. Já pronto. Eu já bati carro, né? Parando pra olhar a marca. Freio de uma vez, falei, nossa, que marca legal. Pá! Já bati. Mal de quem trabalha com isso. Eu ando olhando outdoor, eu olho tudo também.
Então, assim, eu consigo... Eu sempre falo que a mente nossa é como se fosse um projetor. A gente idealiza e já vê aquilo pronto. Quando eu vou fazer um processo de integração de um novo cliente na agência, a gente faz todo um estudo para saber como é que vai ser o post dele, como é que vai ser os vídeos, como é que vai ser a rede social. E aquilo na minha cabeça, eu tô conversando com ele no primeiro encontro Totalmente. e já tá tudo desenhado. Totalmente. Ele tá Aí eu falando pra mim, chego eu já aqui, decidi o que eu vou fazer. Mas o pior é quando a gente chega no escritório. Normalmente não funciona. A gente Mas idealiza não é nem toda a isso. campanha e não funciona. A gente já visualizou tudo. Aí chega pros colaboradores e fala, olha, é assim. Aí eles te olham assim. Maluco, É né? maluca. Maluco, né? Não vai funcionar isso aí, não. É doida. Mas assim, no final tudo dá certo, né? Mas o designer é maluco, né? É. O criativo, ele precisa ser um pouco maluco, né? É assim que surgem coisas sensacionais. É de um pouco de loucura. Sim. É sempre do passinho da loucura ali, de vou ultrapassar isso aqui. Tem a frase do... Eu tinha isso na agência física daqui. Algumas pessoas olham e se perguntam por quê. Eu olho e me pergunto, por que não? O Walt Disney. E ele foi esse cara aqui. Pergunta, por que não? Por que não construir um mundo, né? Então, eu levo muito isso pra vida. Por que não? Vou tentar. Então, eu não descarto nada que o cliente me pede por isso. Eu tento. Às vezes eu tenho certeza que não vai funcionar. Mas eu tento. Mas a gente precisa de fazer pra gente também se sentir realizado. Às vezes funciona e eu falo, mas que ódio, por que eu... Né? Que funcionou? Ele falou e funcionou e eu achei que não ia funcionar? Que ódio. Trabalhar nessa área é surpresa todo dia. E falando em surpresa, a gente tem aí o Instagram, né? Que todo dia nos surpreende. Hoje de manhã eu já acordei com ele estragando novidade. todo o meu feed de novo, né? Mas eu tenho uma notícia pra você. Aquele quadrado ali não vai voltar, tá? Não, foi só um bugzinho, ele já voltou normal. É só pra me deixar maluco. Mas vai aumentar, você tá sabendo, Não, né? já até aumentou um pouquinho, já tá em teste, né? Mas ele não vai afetar tanta estética, graças a Deus. Então, depende. Porque eu tava na mania de fazer um triozinho bonitinho e tal, né? Nós aqui na agência e agora nada encaixa em nada, né? Aqui na agência a gente faz o trio inicial do cliente, que eu vou dizer o cartão de visita dele. Pronto, fixado. Isso é uma parte bem característica da nossa agência. Indispensável, toda empresa, todo Instagram precisa disso. Sim, porque as pessoas muitas das vezes não têm paciência de ficar rolando feed. Eu sou daquela assim, ó, a rede social sua tem que comunicar rápido o que você faz, o que você entrega, como é que você vende. Perfeito. Pronto. Então ali o trio é indispensável para isso. O trio eu não vou colocar o meu vídeo que melhor teve entrega. Eu não vou colocar o meu melhor conteúdo. Não, o trio eu vou fazer o meu cartão de visita. É uma apresentação. Quem é você, o que você faz e o que aquilo vai mudar a vida das pessoas. Exatamente. Então, o trio ali pra mim é terrível, porque nada encaixa mais. Todo dia amanhece com uma atualização diferente. E essas atualizações, acaba assim, a gente na rede social tendo que se atualizar todo dia. Como que você vê essa questão do seu trabalho? Calma. Como você vê a questão do seu trabalho e as redes sociais? Porque o seu trabalho é indispensável estar na rede social. Você vende para qualquer lugar hoje, Brasil e mundo. Brasil e mundo. Então, como que você vê essa questão das redes sociais? Hoje eu amanheci de um jeito, amanhã é de outro e eu tenho que me adaptar. Eu acabei virando um portal de fofoca de rede social, de atualizações para os clientes ali da minha rede de contatos ali, né? É verdade. Porque sempre que aparece alguma coisa, eu já me cobro de... Não, deixa ele comunicar para o pessoal o que está acontecendo com as redes sociais, né? Hoje de manhã, inclusive, eu reclamei que o Instagram estava bugado, mas depois eu percebi que era um bugzinho, tinha voltado para o formato quadrado. Eu ia te contar, mas eu falei, não, vou deixar para contar para ele. Não, depois eu já percebi que foi só um bugzinho, estava tudo certo, tudo voltou normal, estava tudo bonito de novo. Mas essas atualizações, claro, enquanto a gente está aqui, tem engenheiros lá pensando o que fazer para melhorar a plataforma o tempo todo. Isso falando em termos de meta, né? Instagram, Facebook, WhatsApp. Tem alguém ali trabalhando para estudar aquilo, para ver o que pode melhorar na plataforma. Na maioria das vezes, melhora. Na maioria das vezes, tem testes que pioram. Sim. E aí, é uma faca de dois gumes, porque melhora para o usuário, piora para a plataforma. Melhora para a plataforma, piora para o usuário. Sim. Tentaram notas que ficavam voando ali na tela, notinhas nas fotos ali, né? Adorei, não sei o que ficava voando pela tela. Só que aquilo era um desgaste muito grande pro servidor. Tiraram. Muita gente reclamou, mas muita gente até nem lembrou que aquilo existia, porque não funcionou, não teve saída. Pra então, mim tudo é teste. não influi nem contribui. Exato.
Então tudo é teste, né? É diariamente tem alguém lá, tem várias pessoas estudando Sim. como melhorar as redes sociais, como adaptar ela, porque o mundo hoje é muito cíclico, é muito rápido, tudo muda muito rápido. O Zuckerberg anunciou que vai voltar a entregar vídeos mais longos, aquela questão dos vídeos curtos, que todo mundo teve que se adaptar depois da viralização do TikTok, Kawaii, agora ele está tentando ir ao contrário. Você lembra Sim. do IGTV, que tentou Sim. funcionar com vídeos longos de 3, 4, 5, 10 minutos, e já foi tirado também, não funcionou. Então, assim, ele já anunciou que vai entregar vídeos mais longos, sim. E esse ano já deu essa mudada. Ele quer entregar, na verdade, ele quer migrar para essa questão de ser mais informativo. Hoje em dia as pessoas, quando elas precisam de informação... São muito rasos, né, os vídeos curtos. Hoje a grande plataforma de aprender algo é o YouTube. Sim. Porque ali que tem aulas, ali que tem coisas mais longas, seja até como, meu microfone parou de funcionar, como eu faço para arrumar o microfone e tal. Sempre tem uma aula no YouTube. Preciso fazer um carbonara, receitas de carbonara. Eu nunca pesquisei alguma coisa no YouTube que eu não encontrei. Exato, nunca. Entendeu? Sempre tem alguém falando sobre isso. Então a grande plataforma de conhecimento, de ensinamento é o YouTube, né? O Instagram está tentando trazer isso também. Vídeos um pouco mais longos nesse sentido, né? Ele não quer ser só uma rede social recreativa, como é o TikTok, como o próprio Kawaii né? Sim. Ele quer trazer toda essa atmosfera de estudo. Eu acho muito legal, inclusive. Né? Vídeos um pouco mais longos. Apesar que o público vai ter que se migrar para aquilo. De entender como são isso funciona. públicos diferentes, né? Estava vendo um estudo do Itaú essa semana, que em 2023 ele foi estudar para entender o que a geração Z estava consumindo, com o que ela estava gastando dinheiro. Por ordem, eles descobriram que o principal consumo dela é em carro de aplicativo, Uber e afins, depois em mercado e depois em fast food, junto com aplicativos também de alimentação. Sim. O que eles conseguiram identificar ali? Sobre um imediatismo muito grande da geração Z. Hoje ela não gasta mais dinheiro comprando terreno, casa, parcela de carro, aluguel. Hoje em dia, tudo que ela gasta é para ter tempo. Sim. Para que seja prático. Então ela vai no mercado para ser prático, ela vai com carro de aplicativo para não pegar trânsito, para não ter que estacionar. Então essa praticidade mostra muito como são as redes sociais hoje em dia também, né? O consumo tem que ser muito prático. E não necessariamente curto. Precisa ser um videozinho de 15 segundos. Mas tem que ser prático para ela entender e ela sugar aquela informação ali. Às vezes é um vídeo de 1 minuto, mas que é um vídeo que não é enrolação. Que é um vídeo prático. Né? Tem uma construção tem todo prática. um storytelling ali, tem todo um caminho do vídeo que vai se construindo para entender. Então o estudo do Itaú, ele só mostrou como a geração hoje, ela tá prática, né? Ela quer ganhar tempo. Hoje o maior produto, talvez o maior tesouro da humanidade é tempo. É tempo. Né? Todo mundo está sem tempo. Atenção também, né? Nas redes sociais a gente tem ali a atenção. Se eu conseguir prender a sua atenção, eu consigo entregar ali meu conteúdo e vender para você. Por que eu tenho que ter uma rede social interessante? Por que ela tem que ser bem feita? E por que a bio tem que ser interessante? Por que os destaques têm que ter funcionalidade? Por que o feed tem que ser bonito? Tudo tem que ser intencional, né? Sim. Fala-se muito sobre ser intencional hoje nas redes sociais, né? Exatamente. Porque as pessoas, elas vão entrar no seu Instagram por algum motivo, talvez por algum conteúdo que levou elas até ali. Elas vão passar o olho na sua bio, e ali ela tem uma estrutura ali que eu não vou entregar, vocês contratem a Thay para ela fazer isso, mas ela tem uma estrutura do que ela precisa ter na ordem das linhas ali. Exatamente. Porque aquilo ali vai te vender seu feed. E aí ela vai começar a rolar seu feed para consumir seu conteúdo. E isso dizem que é 3 segundos. 3 segundos é uma piscada. Entendeu? Hoje, o iPhone, por exemplo, ele te entrega um relatório de uso. Que é para você saber quanto tempo você ficou nas redes sociais. Sim. Mas por que isso? Porque ele quer saber quanto tempo de atenção você deu para aquilo. Hoje, o grande consumo e a grande moeda não é o meu produto, não é o seu, não é o café, não é... É tempo. É tempo. Atenção. Quanto tempo você ficou ali naquela rede social. Ele precisa te chamou prender. Tempo de tela, né? Tempo de tela. É por isso que o vídeo hoje em dia ele tem uma intencionalidade, ele tem um roteiro pré-definido, não importa o que você está falando. Tem um gancho ali para te prender no começo. Os 3 primeiros segundos tem que ser muito bem pensados, porque eles têm que te prender, o meio tem que te dar alguma informação, ele tem que acabar mostrando como aquilo é imprescindível para sua vida,
e finalizar com uma chamada de ação, Sim. para que você compre aquele conteúdo. Montar esse roteiro é uma coisa para profissional. É verdade. É profissional, realmente. Só sabe? o chat sozinho não vai funcionar. Não faz. Inteligência artificial, quando você entender que ela é uma ferramenta e não um funcionário, você dominou ela. Eu sempre falo que a inteligência artificial, você tem que cuidar para ela ser um aliado seu e não um substituto, né? Então, muitas pessoas estão fazendo como substituto. Se eu quero fazer algo, eu vou lá e só faço na inteligência artificial, nem leio e jogo aquilo para frente. Não funciona. Besteira. Até porque... Tem que ter uma essência, né? Tem que ter uma... Vamos falar de GPT, por exemplo. O site GPT, ele só te entrega o que ele já foi alimentado. Sim. Então, se ele te der uma informação ali, ele vai conflitar várias informações que ele já recebeu e vai entender ali como real e vai te entregar. Mas eu já fiz testes, por exemplo, de pedir para ele me entregar alguma coisa, ele me entregar alguma coisa mentirosa. Eu pedi para ele fazer, por exemplo, uma legenda, uma amiga minha falou, eu preciso de uma legenda que tenha a ver com o hino de Rondônia. Falei, vai pro ChatGPT. Eu falei, não, deixa eu fazer aqui para você. Aí fui lá, dei o prompt de comando para ele, preciso de uma legenda que tenha a ver com isso que diga uma frase do hino de Rondônia. Ele disse uma frase do hino de Rondônia que não existe. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você faz. E aí, muitas das vezes a pessoa só copia e cola. A inteligência artificial é incrível. Ela tem me facilitado, me ajudado muito, principalmente em questões técnicas do meu trabalho, questões burocráticas do meu trabalho. Ela tem me ajudado muito nesse sentido, mas eu entendi que ela é uma ferramenta e não um funcionário. Quando eu entendi isso, que eu preciso alimentar ela, que eu preciso estudar para estar na frente dela, perfeito. Mas ela faz marca. Faz. Mas ela vai fazer uma marca inspirada em algo que ela já viu, que já existe. Ela não vai te entregar... totalmente genérico, né? Exato, vai ser genérico. Ela não vai te entregar algo exclusivo. Não vai te dar a aplicação, pensado. Não vai te dar a essência. Isso que eu falo que marcas que contam histórias, que eu faço questão de ter marcas que contam histórias. Então, toda legenda de uma marca minha conta uma história. Hoje eu postei uma marca que tem um sentido oriental, que é Ikigai, que é muito legal. Sim. Então, quando o cliente veio com o nome, que ele me falou sobre o que aquilo representa, eu falei, caramba, isso é muito legal. Então, a gente tem que trazer isso, esse aspecto dos 4 círculos. Tem que ter isso na marca, porque ele tem significado para essa empresa. É a missão, a visão e valores ali contraído numa marca só. Então, sempre vai ter uma história. O GPT, inteligência artificial, talvez alguma hora entregue, mas eu acho difícil. Eu acho assim que se você não souber conversar com ele, explicar o que você quer, como que você quer, que linguagem que você quer passar, a essência do negócio, não adianta. Então, por isso que eu sempre falo, não vai substituir o ser humano, não vai, porque para ele se desempenhar de forma assertiva, precisa do ser humano ali dando comando. Né? Que é os prompts. Se você fizer um prompt raso, você vai ter uma resposta rasa. E olha que loucura. Eu acredito que há 2 coisas que a inteligência artificial, por mais que ela fique aperfeiçoada, ela nunca vai eliminar, que é criatividade e humor. Sim. Porque são 2 coisas irracionais. E a inteligência artificial, ela é racional. Sim. Então, é difícil você ser irracional na inteligência artificial e substituir o humor e a criatividade, porque ela é irracional, ela foge do padrão. Totalmente. É isso que é ser criativo. É não pensar igual todo mundo. É verdade. É sair de uma linha. A inteligência artificial, ela vai sempre andar numa linha reta. Sempre seguir aquilo ali, né? Aquele padrão e tanto que a gente consegue ler uma legenda, né? Principalmente... Eu sei se uma legenda... Principalmente a gente que mexe muito com isso, né? A gente sabe se aquela legenda ali... Perfeito. Foi feito pelo chat. Eu bato o olho, eu já sei características dela. Ela costuma ser um pouco melosa demais, ela quer ser muito sentimental. Aí que eu digo, ela é racional, e ela tem que ser sentimental, ela fica completamente falsa. Sim. Tem alguns detalhes de fala que eu bato o olho e falo, IA. Então assim, eu posso até usar. O pior é quando a pessoa nem tira lá o final, se quiser que eu melhore, eu já vi muito. Eu já vi muito e olha... apaga lá, edita. Eu já vi muito isso acontecer. Ou começa com a legenda assim, claro, aqui está uma opção para você. Maravilhoso. Exatamente. É maravilhoso. Nossa, é terrível. Então, assim, se deixar, as pessoas elas ficam tão acomodadas com aquilo ali que elas não se abastecem de outras coisas, né? Tanto que a gente vê esses erros
que a pessoa só copia e cola da inteligência artificial, ou Sem até ler. mesmo, exatamente, ou até mesmo chegar e falar que faz um post na inteligência artificial, faz uma marca. Quando eu vejo um conteúdo feito de inteligência artificial, daqueles que eles pedem para escrever até o banner, construir um post mesmo totalmente na IA, meu olho sangra. Aquilo não tem propósito nenhum. E muitas vezes, parece que a gente está falando assim para vender um peixe e tudo mais, né? Sim, Mas, às vezes é interessante, funcionou ali, foi prático. Mas você quer ser quem na internet? Você quer ser só mais um? Porque ela vai te entregar exatamente. algo de mais uma pessoa comum, né? Ou você quer realmente fazer a diferença? Sim, Eu, na minha infância, na minha pré-adolescência, eu tinha muito isso. Eu quero fazer algo que faça diferença no mundo, sabe? Eu tinha muito disso. Eu quero ser querer alguém, mudar o mundo. eu quero ser alguém importante. Eu olhava pessoas assim que ganhavam prêmios e tal, falando, nossa, esse cara é muito importante. Eu quero ser um cara assim muito importante, sabe? Via Hans Donner, por exemplo, que eu sempre fui fã dele, cara criativo, inteligente, casou com a Valéria Valença, e só tem qualidades. O cara casou com a Globeleza, ele só tem qualidades, esse cara. Então, assim, um cara inteligente, ele fala, eu quero ser um cara que muda o mundo, tal, não sei o quê. Aí, por uma época da minha vida, eu fui muito frustrado com isso. Falei, nossa, mas eu não virei um jogador de futebol, porque eu jogo bola mal pra caramba. Eu não virei um ator, eu não virei nada disso. Falei assim, mas, pera, eu tô mudando pequenos mundos ali. Eu tô ajudando a mudar pequenas vidas ali. Toda vez que um cliente olha um projeto nosso e fala assim, nossa, isso foi sensacional pra mim, ou que me fala que tá feliz, ou que chora. Fala, caramba, eu tô mudando pequenos mundos, então não é uma coisa gigantesca, Sim. são pequenos mundos ali e isso é legal, sabe? Trazer isso pra gente hoje é muito importante. A IA, ela não vai conseguir ter esse sentimento. Não vai. Não vai. Porque ele vai ser sempre genérico. Ela vai sempre entregar alguma coisa mais genérica, né? E aí, você vê o que você quer ser. Você quer ser o genérico? Exatamente. Quer ser só mais uma empresa na cidade? Ou você quer ser a empresa da cidade? Porque tem algumas pessoas também que têm... não, eu só quero fazer ali com Só arroz e tá feijão. bom. Então, tudo bem. Só Vai. quero estar por estar. Vai na fé. Não é o tipo de cliente que eu quero também. Também não. Não é o Eu tipo já de nem cliente que eu quero pego. também. Eu já teve casos de sentar pessoas comigo e eu falar assim, olha, infelizmente não é o momento de você procurar uma agência, né, igual a agência, porque eu tenho uma política do que eu sigo, do que eu sei que vai funcionar, e se não vai funcionar para você, para mim não faz sentido. Desculpa. Então, estudei muito tempo. Não adianta. Me dedico demais, eu sou muito chato para muita coisa, eu abri mão de uma vida muito grande, eu abri mão de muitas coisas. Na segunda noite a gente tá aqui trabalhando. Sim. Eu abri mão de muita coisa para ser feijão com arroz, sabe? Exatamente. Para mim não dá. Realmente Se não é o quer tipo de ser cliente que eu raso, busco. se quer ser raso aqui, não tem espaço. Não é o tipo de cliente que eu busco. Tem outras agências por aí, tem outros Fique à vontade. design aí, pode... Fique à vontade de procurar um sobrinho. Exatamente. Mas continuando na rede social aqui, já teve alguma marca que você apresentou para o cliente e o cliente fez você mudar o projeto para o que ele queria, que você nem teve coragem de associar seu nome àquele projeto, e nem postou lá na sua rede social? Teve. Antigamente tinha mais. Hoje é bem raro, sabe? Hoje eu sou chato. Eu brigo com o cliente. Eu não brigo com o cliente, mas eu defendo. Eu defendo muito minha marca, sabe? Defendo bastante. Mas acontece. Já aconteceu. De projetos que eu não gostei, que o resultado final não fazia sentido, não era feio, mas também não tinha propósito nenhum. Não te representava? Não representava nem o cliente, nem o ramo de atividade. Não representava nada. Inclusive, vou falar o nome. Fiquei com medo agora. Vou colocar arrobas aqui já. Agora eu fiquei com medo. Não vou entregar, não. Eu acho que nem merece. Mas assim... Eu ia falar, corta. Nem merece. São marcas realmente que não funcionaram. E aí você entra no stand-by. Eu sou muito de fazer a defesa. Meu projeto ele vai com uma defesa muito extensa, explicando o porquê daquilo, de cada detalhe, de cada fonte escolhida, de cada cor escolhida. Tem um propósito ali. Que eu acredito ser o propósito que aquela marca precisa caminhar com ela. E às vezes o cliente muda coisas ali que não são só estéticas, mas coisas que param de fazer sentido na marca. E aí, beleza, tem um momento que você vê que o cliente não vai mudar a postura, e não vai entender aquilo, e eu não vou brigar com o cliente por conta disso. A marca dele, ele tá contratando alguém para isso, é o dinheiro dele que ele tá empregando ali. E aí eu entro no stand-by, faço o que ele quer, fecho o projeto, envio, abraço, Pix na conta, tudo certo. Não, o Pix já tinha caído já. Não vai para minha vitrine. Isso com certeza. Já teve cliente que falou assim, você não postou minha marca.
Eu pensei comigo, eu nem postarei. Falei, tem muita na fila aí. Porque assim, se eu vou postar todas as marcas que eu faço também, meu Instagram, eu não dou conta de fazer tudo isso, né? Porque projeto, 3, 4 projetos por semana ali, não dá pra postar tudo. Sim. Então, realmente, quem tá ali são marcas que eu gosto, marcas que eu acho que funcionam muito bem, e realmente eu seleciono porque eu não consigo ter esse fluxo de postagens que eu queria também. Mas tem muita marca que eu deixei de postar. E nem vai postar. Hoje acontece bem menos. A fila vai continuar cheia hoje e ela acontece não vai bem ser menos. postada. Ouviu? E você acredita que toda marca hoje precisa estar na rede social? Sem dúvida. Todo produto e serviço precisa estar na rede social. A pandemia, ela foi horrível para várias coisas, em vários sentidos. Mas ela foi um marco para a forma como as pessoas compram e vendem. Sim. 2019 para frente mudou a história da compra e venda no mundo. Não falo do Brasil, não, no mundo. 2019 tinha muitas empresas que nem sequer se posicionavam digitalmente. Produtos que se vendiam virtualmente, mas que elas não tinham vitrine para isso. O que de empresas me procurou em 2019 para frente para criar Instagram, para criar identidade visual, porque nunca se posicionaram na internet, porque nunca precisaram disso. Você sabe que a agência nasceu aí, né? Era agência. Eugência. Né? Antes da, Já fui da Eugência pandemia. Também. Era eu e eu mesmo. E aí, quando veio a pandemia, a gente sentiu necessidade de ter uma estrutura, ter pessoas e... Porque tinha demanda. Sim, tinha demanda. Tinha gente que não tinha... Era assim, terrível. Nunca tinha aberto o Instagram, ou se tinha aberto o Instagram não funcionava. Não tinha desativado link na bio, não sabia nem como que era feito todo o atendimento online. E as portas fechou, né? O físico fechou. Pronto. Então você tinha que ir para onde? Eu, inclusive, fechei em 2019 e realizei um sonho da minha vida, que era fechar o ponto físico. Foi em 2019 também. Não, eu abri o meu. Você viu? Quando a gente foi em desencontros, né? Eu abri o meu. Não, mas eu já tinha 15 anos de ponto físico. Sim. Burnout, ansiedade, tudo acumulado já. Então eu precisava disso. Aí você aproveitou a pandemia. Aproveitei a pandemia para isso e não pretendo ter ponto físico mais. A partir do momento que eu fechei o ponto físico, fechei uma porta, eu escancarei várias janelas. Sim. Eu ficava limitado a Rondônia. Muitas vezes a Ariquemes, porque eu estava aqui em Ariquemes na época, né? A partir do momento que eu fechei o ponto físico em 2019, 2020 eu atendia 5 regiões. Sim. Eu consegui gabaritar 5 regiões do Brasil. Então eu tive marca na Bahia, no Paraná, Acre, Mato Grosso. Isso foi muito legal, assim, sabe? Eu realmente consegui entender que a internet se comportava desse jeito. Sim. Então não importa o seu serviço ou produto, se posicione na rede social. Às vezes a pessoa falava assim, mas meu serviço eu não vendo ele online. Sim, mas é como vão te captar, é como vão te encontrar. É como vão te encontrar. Quando você precisa pesquisar alguma coisa, eu sou muito assim. Eu preciso pesquisar alguma coisa, eu vou pro Instagram. Sim. Eu pesquiso alguma coisa. Bom, eu queria um tênis específico lá, que eu queria fazer tempo. Falei, vou pesquisar ele no Instagram, porque o algoritmo vai começar a me entregar muito dele. Sim. Dito e feito. Foi meu comparativo de preço ali, até eu executar a venda. Então, não importa o seu tipo de produto ou serviço, você precisa estar na rede social. Exatamente. Você precisa estar posicionado aonde as pessoas vão te buscar. A grande agenda telefônica de hoje em dia são as redes sociais. O Instagram serve para venda, tudo é posicionamento. Você precisa estar ali. A venda é isso, são 4 cliques, né? Ele vai te ver uma vez, vai te ver a segunda, a terceira ele vai se interessar pelo que você vende, a quarta provavelmente ele vai comprar. Na terceira ou ele se interessa ou ele te bloqueia, ou deixa de seguir seus anúncios, Exato. né? Então, em algum momento ali, você vai chegar até ele e vai ser convencido por ele. Eu cansei já de ver coisas que no primeiro eu deixei pra lá, no segundo já dei mais atenção, no terceiro eu parei pra olhar o que realmente era. Apareceu pra mim... Só que eu entendo como o algoritmo funciona também. Então, isso é uma estratégia de tráfego pago também. Total. O tráfego pago a gente trabalha desse jeito. A gente nunca apresenta pra você uma única vez. No dia ali você vê aquela mesma publicidade ou uma publicidade casada, né? Que vem uma primeiro, depois vem a outra, depois vem a outra. Justamente por essa construção. E quando eu falo venda na internet, não é vender produto. É vender a empresa na internet. Vender o seu negócio. Não é você colocar essa xícara lá, uma foto dela, gente, R$15,90, comprem essa xícara. Exatamente. Isso daí é panfletagem. Panfletagem. Isso aí não funciona mais. Não Há funciona. muito tempo que já não funciona mais. É você colocar, gente, olha essa xícara que eu faço,
ela é feita manualmente, individualmente, ela tem uma asa que faz um encaixe melhor na mão, Pronto, já convenceu o cliente. Ergonômica. Convencer o cliente. Então você precisa vender seu produto na rede social, se posicionando na rede social. Se você não está na rede social, seu concorrente está lá. Tá lá e tá vendendo todo dia. Eu fiz uma campanha esses dias e a campanha terminava assim: me ligue antes do seu concorrente me ligar primeiro. Cara, o que teve de gente veio brincando comigo, falando assim, você sabe que eu te procurei com medo do meu concorrente te procurar, né? Exatamente. Teve um que falou assim, olha, eu te procurei, mas meu concorrente já fez a marca com você e eu evitei de fazer com você muito tempo por causa dele. Eu falei, não, vem. Uma coisa não tem nada a ver, né? Vem que eu faço também. Nós somos profissionais e bons profissionais, sabemos diferenciar isso Eu aí. já atendi 2 concorrentes diretos ao mesmo tempo, fazendo 2 marcas que se conflitavam muito, que eram concorrentes diretos. E foi uma loucura, que eu tive que fazer 2 projetos completamente diferentes. Totalmente diferente. E completamente funcionais, porque um não podia olhar para a marca do outro e achar que era melhor que a dele. Não, e achar que era melhor que a dele. Né? Falava assim, mas eu acho que eu gostei mais da dele. Porque as 2 iam ser lançadas juntas. Eu falei, lasquei, né? Agora me enrolei aqui. Deu certo. Mas falando de rede social, que você tem que estar lá, o que você acha daquela questão assim, faça de qualquer jeito? Eu viu que eu já dobrei porque eu já sabia. Porque tem aquela situação assim, né? Eu não vou começar com agência porque hoje eu não consigo um investimento. Não vou fazer minha marca com o Murilo porque hoje o investimento é um pouco mais elevado. Mas eu vou começar e vou começar aqui de qualquer jeito. Seja na marca, seja na rede social. O que você me diz dessa fala aí que muita gente por aí, tem muito profissional aí que fala assim. Tem muito guru da internet, né, que fala isso, né? Comece. Só comece, não importa como. Só vai. Luz ruim, celular ruim, só começa, de qualquer jeito, não precisa nem se preocupar com imagem, pentear cabelo, nada, só começa que vai dar certo. Mentira. Não caia nessa, lorota. Eu sou do acordo assim, comece. Mas comece bem, dentro das possibilidades que você tem. E depois vai melhorando, né? E depois você vai procurando profissionalizar isso. Mas não comece de qualquer jeito. Não comece a sua empresa de qualquer jeito, porque ela não vai dar certo. Se você não respeita a sua empresa, como que um cliente vai te respeitar? Exatamente. Se você aparece de qualquer jeito nas redes sociais, como alguém vai te respeitar? E muita gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Você faz seu tempo. Você perde ali 5 minutos para investir na sua empresa e você acha que você perder tempo de fazer um story. Sim. Sabe? É o seu tempo ali, é arrumar a casa. Mas eu não tenho um celular bom. Todo celular, hoje em dia, tem uma imagem, Sim, no mínimo, aceitável. Sim. Não é uma coisa profissional. Tem que ser muito ruim. Câmera de Netflix, nada disso. Não é essa estrutura incrível aqui, ó, de milhões. Mas todo celular, ele entrega uma imagem, hoje em dia, no mínimo, aceitável. Então, vá para frente numa janela. Faça a favor da luz. Procura entender como que você pode melhorar aquilo. Sim. Procura estudar sobre tom de voz. Procura se arrumar, você vai se apresentar para sua empresa. Você é a sua empresa, então se posicione de forma correta. Não comece de qualquer jeito, não. Comece sim, dentro das suas possibilidades, da melhor forma que você puder. Dê o seu melhor dentro das possibilidades que você tem. Se você não tem um bom celular, grave de dia, evite gravar à noite. Grave na externa, que você tem mais luz, que vai melhorar a sua imagem. Tem vários hackzinhos que você pode pesquisar na internet para entender como você vai melhorar aquilo. Mas comece de um jeito certo. Você não tem dinheiro para contratar uma agência, não tem dinheiro para contratar um profissional, mas procure, no mínimo, seguir esses profissionais para entender como eles estão trabalhando. Sabe? Idealize aquilo para você. Se inspirando, né? Eu tenho muitos clientes que fazem isso, que eles me seguem por anos, meses para contratar esse produto. Mas só de eu saber que ele está ali participando e vendo tudo que está acontecendo, eu sei que ele realmente quer evoluir, ele quer buscar alguma coisa. Então, siga agências, siga profissionais da área, comece a melhorar. Esqueça esse negócio de guru da internet, porque normalmente eles estão falando para você, gravando esse vídeo para você, de um iPhone top, com iluminação top, no estúdio top, e falando que começa de qualquer jeito. Exatamente. É muito fácil falar isso para quem não tem possibilidade de começar de qualquer jeito, sabe? Então comece, sim, com um celular ruinzinho, com um lugar ruim, mas da melhor forma que você puder. É porque depois fica muito mais fácil para você ir ajustando, né? Porque a gente vê muitas pessoas começando de qualquer jeito e se frustrando. Porque às vezes dá certo.
O qualquer jeito, às vezes, deu certo pra alguém. Sim, o Whindersson Nunes tá aí a prova disso. Né? Carlinhos Maia. Deu certo, Mas, gente, são exceções. isso é um outro Não mundo, são regras. né? São exceções, não regras, né? É muito lá atrás também. Não que hoje a gente vê muita... Aquela moça, a menina da bota. Ah, eu amo aquele vídeo. Tem muita coisa que aconteceu, mas assim, é um número muito pequeno, no meio de milhões, bilhões. Mas aí a gente vai falar de constância, né? A pessoa que começou e foi melhorando. A gente tem um exemplo muito claro na internet disso, de alguém que viralizou por uma besteira e que hoje não tem zero conteúdo e que... todo mundo achando que eu vou falar de alguém da cidade, né? Não vou, não. Poderia, mas não vou, não. Tem nomes pra gente colocar nessa rodinha aí. Tô falando do Luva de Pedreiro. Sim. O cara não procurou nada na vida dele, nada de conteúdo, realmente. Então, hoje, ele é só um meme. Ele desapareceu, ganhou muito dinheiro, perdeu muito dinheiro, teve toda aquela polêmica com ele. Mas é isso, ele começou de qualquer jeito, mas ele não foi à frente. Sim. Ao contrário, a gente tem pessoas ali que começaram de qualquer jeito, que, independente se você gosta ou não, são Marcos, Carlos Maia, Virgínia, que são o rei e a rainha da internet hoje em dia, eles sabem muito bem fazer isso, porque eles foram escalonando de uma forma profissional. Foi melhorando, foi todo dia fazendo algo diferente, criando conteúdo foi comprando realmente. um celular melhor, foi tendo mais seguidor, porque é isso, a partir do momento que você tá ali fazendo bem feito, as pessoas começam a confiar em você. E aí vai monetizar de alguma forma. Eles veem que você não tá fazendo algo profissional, mas está se entregando tão ali perto do que você tem, sabe? Tá entregando tão bem aquele conteúdo que eles vão começar a investir em você. E o dinheiro vem. Sim. De alguma forma o dinheiro vem. Alguma hora vai monetizar isso. E aí você vai investindo, porque tem gente também que só quer ganhar, né? Sim. Não sabe que é cíclico ali, empreender é isso, né? Investir o tempo todo, Exatamente. Né? É sempre ter muito dinheiro investido e pouco dinheiro no bolso. Empreender é isso. Não acho que não é isso, porque é Quando isso. Quando entrou o dinheiro, já tá saindo, já entrou numa porta, saindo na outra. Comece de qualquer jeito, mas comece de forma inteligente. Esse negócio de comece de qualquer jeito me irrita tanto na internet. Eu fiz essa pergunta intencional, porque eu sabia que a opinião dele era junto com a minha. Pronto. Murilo, nós estamos chegando quase ao fim, mas eu não poderia de fazer a brincadeira do uso ou passo com você, que já é a marca registrada do nosso podcast. Vou até me arrumar aqui que eu tô com medo. Eu vou falar algumas situações ou serviços aqui, né? Uhum. E você vai dizer se usa ou passa. Não pode ser talvez, de vez em quando. Não. Não sei se eu... Não, é 880. Eu sou 88 mil. Se você muro quiser, não é comigo. Se você quiser contextualizar também, pode ficar à vontade, tá? Briefing com mais de 10 páginas. Uso. 13. E é indispensável. Indispensável. Faço questão que responda. E quando responde genérico, eu devolvo. Canva para criar identidade visual ou conteúdo para internet? Passo por cima de caminhão. Não usa para nada? Nada. Nada? Zero? Já foi muito pior. Hoje ele tem realmente, assim, uma interface, uma plataforma muito boa. Eu vejo grandes criações do Canva, mas eu não uso. Não uso. Eu tenho outras ferramentas para isso, profissionais. Cliente que manda referência do Pinterest. Uso, mas nunca sigo. É só para saber o que o cliente tá na mente. É só para entender o gosto dele, mas... Fazer um rebrand a cada 6 meses. Nossa, detesto. Passo total. Aquele cliente que todo dia quer uma marca nova. Passo total. O rebrand ele tem que ter significado. Às vezes as pessoas querem fazer um rebrand só para movimentar a marca. Só para movimentar a empresa. E é o erro. Existem campanhas para isso, existem estratégias para isso. Procure sua agência e faça uma estratégia inteligente para movimentar sua marca. Rebrand tem que ter propósito. Exatamente, concordo. Vídeo do bastidor ali no meio da bagunça ali, do tereré derramado. Não usava, mas uso muito. Hoje eu uso muito e funciona muito. E acredita, pegando um gancho aqui, acredita que isso é que conecta as pessoas muito. Às vezes, quer mostrar só o bonitinho, quer mostrar só que tá tudo perfeitinho. E esquece que as marcas ali, elas têm que conectar, né? Uso e às vezes é o seu tereré derramado que vai ter um cliente que identificou e falou assim, nossa, eu sou desastrado assim. Começou uma conversa. Sabe qual é o final dessa conversa? Então, aproveitando que a gente está conversando, como que funciona o seu serviço? Já aconteceu comigo muito. Às vezes eu chamo o cliente, né? Porque assim, vender é isso, né? Você tem que ser pescador. Sim, o tempo intencional. todo. Se ele falou comigo, eu vou comprar ele. Então eu faço muito isso. O meu maior engajamento desse ano nos stories
foi algo totalmente atípico. Eu criei uma marca toda para um cliente, que ela queria iniciais para fazer a marca, que era um T e um H, só que na minha cabeça era um T e um B. E aí eu criei um símbolo que eu adorei. Quando eu fui aplicar no nome, eu percebi que era um TH. Não é a minha, viu, gente? Não é. E aí eu postei isso nos stories brincando, falando, olha, gente, eu postei, pronto. Converteu 2 clientes, o que é muito legal. E foi meu maior Alguém engajamento. não quis achar esse T e B aí, não? Não quis comprar, não? Um desses clientes eu adaptei, inclusive, porque eu adaptei o TB ali. Mas é isso, seja mais natural. Funciona também. Sim. Marca com nome gringo só pra parecer chique. Passo. Se não tem um jeito de falar que seja prático, que as pessoas entendam e leiam de cara, passo total. Paleta de cores pronta lá do Instagram, que a pessoa printa e manda pro Murilo. Quero essa cor, Murilo. Se tiver funcionalidade, eu uso. Fazer meme pra atrair cliente. Passo. Não é ruim, às vezes funciona, mas sua página não é de humor, sua página é de serviço. Fazer vídeo falando mal dos clientes. Ah, não, passo. Você acredita que Passo. teve uma história de uma pessoa que perdeu um cliente, um contrato de 35 mil reais? Porque fez um meme, printou ali uma conversa com... E é uma pessoa, é uma marca bem conhecida, sabe? E a pessoa printou a conversa com o cliente, brincou no Reels e perdeu 35 mil reais por mês de contrato por causa de uma brincadeira. O respeito dúbio ali é indispensável, sabe? Sim. Então, assim, claro que tem clientes que às vezes passam da mão, a gente se estressa, é normal, isso é tranquilo acontecer. ainda mais a gente que é mais esquentado. Né? Mas, assim, a gente também estressa cliente às vezes. Sim. É porque a área criativa, a gente é um pouco abraçado ao ego, né? Porque a gente cria e a gente recebe muito elogio o dia inteiro. Então a gente tem que se podar um pouco para não achar que a gente tá lá para cima. Um amigo meu fala uma coisa que é muito legal. Fala assim, te falta timidez. Às vezes você precisa baixar, sabe? Ele fala para as pessoas, eu acho maravilhoso. Fala, às vezes te falta timidez, abaixa. Aí você consegue ali achar um meio termo. Mas para falar mal de cliente, não dá, né? Não dá. Não dá. Cliente é quem... Esses dias aconteceu uma situação aqui dentro da agência que eu chamei um cliente meu para conversar, porque assim, ele faz o marketing com a gente, mas entre as nossas postagens tem as postagens internas deles, né? Porque eu deixo muito livre pro cliente, eu tenho ali um espaço para ele. Gosta de viver perigosamente, sim, né? Gosto. É campo minado que chama isso. Ele quer e eu deixo, nós vamos. Mas assim, quando colocou lá uma brincadeira, foi uma trendzinha que os colaboradores fizeram. Trends. Falando do cliente, eu chamei ele para conversar e falei, olha, isso aqui eu não concordo, não comunico sua marca, estou arquivando esse vídeo agora. Pronto. Eu já demiti cliente. Não, eu já demiti vários. Já demiti cliente. Eu já demiti, nós não vamos entrar nesse meta agora, senão nós vamos ter que começar o podcast de novo. Porque às vezes é necessário, né? Sim. Pra gente manter a nossa bom relacionamento com ele. Saúde mental, não dos dois lados. Não perder ali, vou dizer, o respeito. O réu primário. Também. E assim vai. Mas acontece muito. Se cobrar pela urgência do cliente. Aquele cliente chega para ele, tudo é urgente, quero para amanhã. Passo. A sua urgência não pode dominar o meu processo criativo. Se você está com pressa, é porque você não se organizou. A culpa não é minha. Exatamente. Se era para ontem, pedisse... Acontece, às vezes... 10 dias atrás. Pode acontecer uma fatalidade. Preciso realmente... Agora que eu te encontrei... Acontece. Eu tento adaptar ali meu job list para isso. Beleza. Se conseguir, ok. Mas hoje eu não me apresso por urgências que não são verdadeiras, que são só desorganização. Hoje eu não me apresso mais. E tem muito isso, né? A pessoa... Eu acho desrespeitoso. Quer para amanhã e aí acha que a gente amanhece e acorda com uma ideia inovadora. E muitas vezes acontece isso, mas a gente... Acontece. Até porque a gente procrastina muito. Sim. Mas assim, eu peço um prazo longo porque eu gosto de trabalhar nessa marca em dias separados. Eu pego ela um dia inteiro, trabalho nela, crio uma coisa legal, paro ela, vou fazer de outro cliente e volto para ela para entender como que aquela marca está funcionando. Eu esqueço ela um pouco. Então eu gosto que esse processo seja um pouco mais aberto para eu realmente entregar algum material legal. A gente precisa de entender também que a gente tem a memória fotográfica, né? No caso, nós que somos criativos, a gente precisa entender
que a nossa memória fotográfica ela é muito boa. E a gente tem vou dizer que é um vilão. Às vezes você desenhou aquilo achando que saiu da sua cabeça, e em algum determinado momento você viu aquilo em algum lugar. E aquilo ficou registrado, você vai e reproduz. É um perigo isso, é um perigo. Mas a nossa cabeça, ela prega essas peças, é um perigo. Sim. Então, por isso que a gente precisa de um tempo maior para pesquisar, para olhar, para analisar. Hoje, na agência não é um forte de fazer marca, mas eu desenho algumas coisas à mão, tenho o rapaz que executa para mim, mas não é meu forte, não é algo que eu faço alguns projetos assim muito específicos, sabe? Muito... Senão eu não consigo mais, não é um... Não é sua paixão mais. Não assim. é, não, nunca foi. Nunca foi minha paixão, não. Marca, não. Eu gosto de embalagem, igual a gente estava conversando aquele dia no Instagram. Eu mas amo a embalagem. marca, desenhar, arquitetar ali, não. Eu amo, eu não aprendi gosto a me muito. apaixonar por marca. Quando eu nichei para marca, que fazem mais ou menos uns 6 anos, 100% marca, não pego nenhum projeto que não seja isso mais, porque eu trabalhei com design há muito tempo, né? Sim. Em geral. Se eu precisar do Murilo pra fazer um post pra mim, não tem. Faço. Hoje em dia eu não faço. Não faço. Poxa, já perguntar se vai fazer uns freela pra mim. Hoje eu realmente... Eu não faço pra mim, né? Eu não faço nem pra mim. Hoje eu não faço. Não é meu forte mais. Acaba perdendo o foco, né? Total. Mas é isso, Murilo. Nós chegamos ao fim. Eu falei que esse bate-papo ia ser longo, porque... Sim. E eu tenho certeza, se a gente puxar esse assunto aqui, a gente até se podou bastante, né? Que é 2 papagaios. A gente ia aqui muito mais longe aqui, já foi trocada a câmera de equipamento, vocês precisam ver como tá esses bastidores. Nem aqui. a câmera aguentou a gente falando. E é isso. Mas o podcast Conexões de Sucesso, ele veio para isso mesmo, para mim conectar com as pessoas. Eu brinco que isso aqui é um momento de network nosso, porque é um momento que a gente tem para conversar, né? Quando essas câmeras desligam aqui, a gente conversa um pouco mais também, porque é muito bom essa troca que a gente tem. E eu queria deixar esse momento agora, esse espaço, para você deixar suas redes sociais, para você agradecer aí as pessoas que vão nos assistir e principalmente para deixar esse espaço aberto para que se alguém quiser ir, tiver alguma dúvida desse bate-papo nosso, você vai responder, eu vou responder e é isso, esse espaço aí agora é seu. Imagina, o prazer foi meu. Sabia que ia ser muito gostoso estar aqui, bater papo, conversar sobre algo que ambos são apaixonados, Sim. né? Que é esse mundo criativo, realmente de ter ideias. Eu sou muito, muito grato, assim, sabe? Eu tenho muita sorte de amar o que eu faço e ainda ganhar dinheiro com isso. É verdade. Isso é muito bom, sabe? Poucas pessoas hoje em dia têm esse prazer. E ainda trabalho em casa, ainda aqui. Sou workhouse ainda. Então, assim, sou realmente suspeito para falar disso. Amo essa profissão, amo essa área. E eu realmente acho que é um momento muito especial para as pessoas. Eu atendo 2 tipos de cliente. O que está começando um sonho ou o que está se reposicionando porque algo aconteceu e precisa crescer novamente, né? Então são 2 momentos muito importantes. Sim. E que eu tenho muito respeito por esses momentos. Então é um prazer para mim falar disso, sempre que quiser conversar. A gente sempre se conversa lá no Instagram também. Sempre. Então, quase todo dia a gente vai dar uma cutucadinha um no outro. Sobre algumas coisas, mas é isso. Estou sempre à disposição. Vocês podem me achar pelo Instagram principalmente, @mrdesigner, com 2 N's, porque o MR Design com M só é de um japonês, ele nunca quis me vender. Tem 17 seguidores, eu detesto ele. Então, MR Design com 2 N's, tá lá, fácil de achar. E é isso. Estamos aí sempre à disposição para transformar o mundo visualmente. E eu tenho a certeza que eu vou te fazer esse convite de novo, porque eu sempre falo para todo mundo que vem aqui, bate-papo bom tem que ter bis, né? E a gente tem nichos, né? A gente pode conversar de coisas específicas, assim. Exatamente. Hoje foi um bate-papo mesmo para as pessoas te conhecer também, conhecer esse nosso lado aí criativo, que a gente gosta muito, essa paixão que a gente tem pela profissão. E é isso. O propósito do Conexão de Sucesso é esse, é mostrar as marcas para as pessoas, falar que por trás das nossas marcas tem pessoas e pessoas que resolveram se posicionar. Que é uma bandeira que eu levanto e defendo muito. Então, como a gente estava falando, se a pessoa não quiser se posicionar na marca dela, não faz sentido para nós. Você foi muito feliz em criar o Conexão, porque ele é exatamente a essência do nome. Sim. Eles são conexões de sucesso, né? Ele não fala para um público geral. Sim. Ele fala para quem quer realmente se conectar com sucesso e ir atrás de alguma coisa. Exatamente. Aqui eu não vi nenhum programa que não desse para sugar algo de conhecimento, da história de pessoas. Tem uma inspiração. Nossa, já passaram inclusive marcas minhas por aqui, Sim. clientes meus, amigos meus. Inclusive vários clientes meus, Sim. As marcas são suas, então, né? Isso é muito legal, assim, e
é um programa realmente que vende muito a ideia do nome. Ele é uma Sim. conexão com sucesso, né? De Exatamente. conectar pessoas e conectar ideias. É muito inspirador ouvir história de pessoas que estão buscando sucesso. É Parabéns. novinho ainda, é um bebê, tá Parabéns. escalando e a gente vai... É um bebê bom. E a gente vai só crescendo, vai só se atualizando. E eu vejo isso muito com propósito. Muito... Eu falo que isso aqui é meu hobby. Pronto. Como você disse, segunda-feira, 8 da noite, nós estamos aqui com esse propósito. E é isso, pessoal. Hoje nós tivemos a presença ilustre dele aí, que falou muito bem de marca para nós, de rede social, contou um pouquinho da história dele. Eu quero deixar esse espaço para vocês, se tiver alguma dúvida, deixar aqui no comentário que a gente vai responder. Se você não segue as nossas redes sociais, eu vai aparecer aqui para vocês. Vou colocar do Murilo também, a MR Design. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Fique conosco sempre, porque, como o Murilo falou, aqui a conexão é sempre um sucesso. Sempre um sucesso. Até mais, pessoal.